Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quinta-feira, dia 12 de junho, e hoje é o Dia dos Namorados. Então para você, casais, para você que é casado, que é casada, enfim, para você que tem um companheiro, para você que tem um namorado, um noivo, que Deus abençoe seu relacionamento. Seja um dia muito especial. Não deixe de dar feliz dia para essa pessoa especial que você tem ao seu lado, o seu cônjuge, seu namorado ou namorada. Que Deus possa abençoar seu relacionamento, abençoar sua família. E o nosso tema de hoje de estudo é Para um Tempo Como Este. Mas eu falei para você ontem que eu contaria um pouco mais da história de Esther para você. Talvez você não conheça muito da história dela, mas eu quero dizer para você o seguinte: a história de Esther ela é riquíssima e ela fala para a gente de um tempo em que um rei chamado Xerxes, que também é conhecido de Assuero no livro de Esther, ele governou o Império Persa. Era um rei muito poderoso, mas também muito arrogante. A história, e eu posso falar para você porque eu sou professor de história, a história nos diz que ele tentou destruir, vencer a Grécia, o Império Grego. Mas ao tentar fazer isso, apesar de ter ganhado muitas batalhas, ele foi derrotado. Assim como o pai dele, Dario, também foi derrotado pelos gregos. Isso fez com que o povo da Pérsia o visse não como um grande rei, um grande conquistador, mas como um derrotado. Então o que acontece é o seguinte: depois que ele tenta invadir e fracassa, ele reúne as suas tropas, reúne o povo, tenta passar a ideia de que ele é o grande governante, que a derrota não foi exatamente uma derrota, mas uma vitória, enfim, ele gastou muitos recursos nessa guerra. Aí o que acontece é que durante a história de Esther, a gente vê que muitas pessoas estão descontentes com ele e tentam inclusive matá-lo, assassiná-lo. Alguns eunucos fazem isso, ou melhor, tentam, planejam, mas Mordecai, o primo, que também é pai de Esther, ele salva o rei. Ele conta o plano para Esther, que fala para o rei, e o rei então elimina os eunucos que estavam tentando matá-lo, e a história continua. Deus, ele libertou o povo de Deus de muitas situações através da história. E no livro de Esther, a palavra de Deus nos conta que isso acontece de novo. Amã, que é aquele exemplo de Satanás nas Escrituras, ele tenta então destruir o povo de Deus criando um decreto de morte para destruir e matar todos os judeus que estão em todo o reino da Pérsia. Isso mesmo, um decreto de morte, porque ele odiava os judeus, principalmente Mordecai, mas odiava todos os judeus. Deus, sabendo disso, providenciou para que Esther estivesse no trono. Foi por essa razão que ela foi escolhida como a rainha da Pérsia. Esther sabiamente faz jejum, faz oração, pede para que as pessoas também façam, então ela se apresenta diante do rei e nos mostra o verso de memorizar da semana, o verso áureo, que diz o seguinte, lá na lição de sábado, Esther capítulo 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Qualquer pessoa, mesmo a rainha, nenhuma pessoa, na verdade, poderia se aproximar do rei sem autorização. Por isso que ele teve que estender o seu cajado, o seu cetro, para que ela então tocasse e se aproximasse dele. Esse era o símbolo de autorização real. Esther então faz 2 banquetes especiais, chama o rei, faz um carinho, faz uma coisa especial, chama também o Amã, o inimigo do povo de Deus. E na segunda vez ela decreta o seguinte, olha, rei, eu quero pedir pela minha vida. O rei fica assustado, como assim você quer pedir pela sua vida? Você é a rainha da Pérsia? E ela fala, não, mas eu posso ser a rainha, mas eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos. Eu sou judia e existe um decreto de morte contra os judeus. E foi o perverso Amã que fez isso. O rei ficou surpreso porque ele não sabia a origem da rainha Esther. Ele se levanta, fica todo indignado, a história continua e no final de contas você pode acompanhar no livro de Esther, mas resumidamente, Amã foi condenado à morte, porque ele aparentemente parecia que ele ia abusar da rainha na frente do rei, o rei ficou completamente indignado. Não era bem isso, mas lê um livro, tá? Dá uma lidinha no livro de Esther e você vai entender onde chega uma pessoa quando não tem Deus no coração. Ele, Amã e sua família, todos eles são mortos mesmo, destruídos, só que o rei, ele não pode revogar o decreto que ele tinha dado. O povo judeu teria que ser massacrado. E agora o que fazer? Bom, ele tomou suas providências.
ele colocou Mordecai agora como o grande ministro do rei, né, o nosso querido Mordecai, que tinha salvado já a vida do rei, e Mordecai junto ao rei fizeram um outro decreto. E esse decreto era bem interessante. O primeiro decreto era um decreto de morte. O segundo decreto agora era de que o povo judeu pudesse se defender usando armas mesmo, descer além em qualquer um que se levantasse contra eles. Isso acontece. É feita então uma cerimônia, um dia especial, é criado um dia especial, um dia que eles celebram essa vitória no livro de Esther, e até hoje os judeus comemoram esse dia especial, é um dia de sortes que eles colocam, né? É um dia de ajudar os pobres, as pessoas carentes, eles também celebram com muita alegria. Leem o livro de Esther e sempre que o nome de Amã é mencionado, eles fazem muito barulho, pegam panelas, porque é um nome odioso para o povo judeu. Grande lição dessa história é que o povo de Deus foi salvo mais uma vez pela atuação de Deus. Mas por que tudo isso acontece? Se a gente for diretamente para a Bíblia, a gente consegue entender que na profecia de Deus dada por Jeremias, o povo de Deus seria escravo, ou melhor, seria desterrado de suas terras, e alguns seriam escravos mesmo, durante 70 anos. Ao cabo desses 70 anos, o povo de Deus poderia voltar para a terra de Judá, a terra de Israel, Jerusalém, mas muitos não voltaram. Muita gente voltou, é verdade. Depois nós temos Esdras, Neemias, que faz ali uma revolução entre o povo, trazendo a galera de volta para Jerusalém, para Israel. Mas naquele período da Rainha Esther, isso não acontece. Muita gente gosta do pecado, gosta de viver longe de Deus, entre os deuses, entre pessoas que não adoram a Deus. Então Deus meio que permitiu essa situação para que eles entendessem que aquela não é a terra deles. Eles tinham que voltar para casa. Era o momento. Mas o povo de Deus, infelizmente, não estava entendendo. Mesmo assim, Deus foi lá, interveio e salvou o seu povo. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, principalmente os capítulos finais de Apocalipse, capítulo 12, verso 14, por exemplo, nos falam que o povo de Deus ficou escondido durante a história, durante 1260 dias, anos. Um período em que o povo de Deus tenta uma fuga, um escape, se esconde. Esse período profético acontece durante todo o período da Idade Média. Mas, ao terminar esse período, e o poder político-religioso da Igreja Católica, ele quebra, ele deixa de existir, agora o povo de Deus tem liberdade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Mas a profecia bíblica continua nos dizendo que haverá um tempo de angústia, conhecido como angústia de Jacó, uma perseguição forte contra os servos de Deus, o povo de Deus. Aqueles que tiverem o selo de Deus serão protegidos por Deus, e aqueles que não tiverem terão a marca da besta na mão ou na cabeça. Gente, é muito importante a gente entender que a mensagem de Deus é para todos nós. Haverá mais uma vez um decreto de morte, um decreto de perseguição. Veja bem, você não precisa concordar com tudo que eu estou dizendo. Nossas perspectivas podem ser diferentes, nossas avaliações podem ser diferentes. Como será esse período? Mas a Bíblia é clara, haverá esse período. Haverá um momento de perseguição. Haverá um momento em que os filhos de Deus não vão poder comprar, não vão poder vender, vão ser perseguidos, muitos irão ser mortos antes do tempo da volta de Jesus. Acontecem muitas situações de perseguição àqueles que querem obedecer a Deus, e isso não é teoria de conspiração, isso é Bíblia. Está lá nas Escrituras Sagradas, isso acontecerá no tempo do fim. Um poder se levantará contra os filhos de Deus mais uma vez, usando a religião como pretexto, unindo a política e a religião para destruir os servos de Deus. Hoje nós estamos num período maravilhoso de liberdade, pelo menos aqui no Ocidente. Talvez você esteja ouvindo aí em outros lugares, na Rússia, China, não sei onde você está vendo esse vídeo nesse momento, talvez em algum outro lugar meio que escondido, talvez em algum local desse mundo, mas aqui, onde nós vivemos no Brasil, temos liberdade, por enquanto. Nós já vimos muitas situações aqui de teste em que a liberdade foi tolhida. A gente não tinha liberdade. Durante a época do Covid, as pessoas não podiam ir à igreja. Muitas igrejas ficaram vazias, porque a lei dizia que não podia, porque não podia ter aquele aglomerado de pessoas. Então assim, gente, isso vai acontecer e é fácil. Basta uma canetada, o nosso mundo vira de cabeça para baixo. Esse é o momento, hoje é o momento, da gente entender a mensagem de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, é o que as Escrituras dizem,
e ter essa liberdade de buscar e também de falar e proclamar do amor de Deus. É hora do povo de Deus voltar para Jerusalém. É hora do povo de Deus voltar para casa. Eu e você somos os mensageiros dessa palavra especial de Deus, esse evangelho eterno de amor e misericórdia do Senhor. Uma coisa interessante também, que é uma questão de fé, que eu queria comentar com você hoje, é que hoje você e eu temos a oportunidade de salvação. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais, a gente não sabe até quando a gente vai viver. Mas hoje, eu e você, podemos buscar ao Senhor, podemos encontrar o Senhor e proclamar a mensagem de Deus. Aceita Jesus no seu coração. Eu não estou falando para você buscar uma igreja, especificamente uma placa de igreja. Eu estou falando para você pegar a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, baixa no celular, busque encontrar e leia. Permita que Deus fale ao seu coração. E mostre Jesus. Use esse vídeo mesmo. Use os meus vídeos aqui no canal, nós temos algumas playlists também que ajudam a compreender e estudar mais a palavra de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. E a partir de amanhã, eu quero dizer para você, hein? A partir de amanhã, sexta-feira, de vez de fazer só um resumo da lição, nós vamos começar a fazer um estudo especial aqui toda sexta-feira no nosso canal, um estudo especial do grande conflito, do Apocalipse, da mensagem de Deus, para que eu sinto essa necessidade que a gente tem de buscar Deus e compreender mais essa mensagem especial. A lição da Escola Sabatina está terminando, né? O trimestre acaba agora em junho, nós terminamos esses estudos especiais sobre as alusões e símbolos bíblicos, mas a partir de amanhã nós começamos então a estudar um pouco mais do grande conflito de Daniel, Apocalipse, enfim, a mensagem de Deus. Eu convido você a estar comigo amanhã, sexta-feira, para que todas as manhãs, esse vídeo vai ser postado durante a quinta-feira à noite, né? Mas durante todo o dia, quinta-feira à noite, sexta-feira, enfim, você e eu possamos estudar mais e mais da palavra de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos servos do Senhor que ouvem a sua voz e buscam a Deus, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente começar o nosso estudo especial da Palavra de Deus. Tchau, tchau.